Olá, hoje na TV Atualidade nós falaremos com o professor Aldemiro Dantas, que está com a gente direto de Manaus. O tema é a decisão da quarta turma do STJ que autorizou o desconto em folha de parcelas vencidas de pensão alimentícia. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Patrícia. Bom, temos aqui 3 questionamentos para o senhor. O primeiro é o seguinte: qual seria o motivo dessa discussão sobre a pensão poder ou não ser descontada do salário? E se isso não sempre seria possível? Bem, o que acontece é o seguinte: sempre é possível o desconto das parcelas conforme elas vão vencendo. Mas nesse caso em questão, a dúvida veio do seguinte: na verdade, é uma consequência de uma outra dúvida. Qual é a natureza jurídica das parcelas de alimentos que estão atrasadas, que venceram, o devedor não pagou e são atrasadas? Então, na verdade, há uma discussão sobre se essas parcelas antigas não pagas, se elas têm natureza alimentícia ou não. Porque, veja só, o STJ entende que as parcelas atuais podem ser executadas, como diz o Código de Processo, com prisão do devedor se ele não pagar, mas as parcelas antigas não. E daí, quer dizer, dessa diferença que o STJ faz entre parcelas atuais e parcelas antigas, é que decorreu essa dúvida em relação à possibilidade de descontar dos salários. Professor, o senhor poderia explicar um pouquinho melhor para a gente essa diferença? Claro, com o maior prazer. O que acontece é o seguinte: quando a prestação alimentícia vem a ser fixada, né, digamos, o devedor tem que pagar no último dia útil de cada mês, né? Se ele não paga, o credor pode executar. Acontece o seguinte: essa execução ela tem que ser rápida. Por quê? Porque parcela de alimentos é urgente. O credor se mantém, ele sobrevive, ele tem a sua dignidade em função dessas parcelas. Ele não pode aguardar 10 anos, um processo normal, para receber isso que lhe é devido a título de alimentos. Por causa dessa urgência, o Código de Processo Civil, lá no artigo 733, estabelece o seguinte: no caso de alimentos, o devedor é citado para pagar em 3 dias. Se em 3 dias ele não pagar, ou não provar que pagou, ou não justificar, ele pode ser preso. Até aí tudo bem, isso é tranquilo, tá? O problema é o seguinte: a parcela antiga, e o STJ entende que é antiga, aquela que no momento em que ele ajuizou a ação já estava vencida há mais de 3 meses, essa parcela não é tão urgente assim. Por quê? Ora, se até hoje o credor conseguiu sobreviver sem ela, então, na verdade, não é para viver que ele precisa, porque ele sobreviveu já 3 meses, né? Por causa disso, o STJ entende assim, está na súmula 309 do STJ. As 3 últimas parcelas vencidas no momento em que ajuiza a ação, elas são executadas sob pena de prisão do devedor se ele não pagar em 3 dias, porque essas 3 últimas parcelas são atuais, por isso elas são urgentes, daí o devedor poder ser preso. Mas as parcelas anteriores, ou seja, aquelas que já estão vencidas há mais de 3 meses quando a ação é ajuizada, essas não são mais urgentes, por isso a execução ocorre como qualquer outra dívida. O devedor é citado para pagar em 3 dias, mas se ele não pagar, ele não vai preso. Os seus bens serão penhorados, mas não cabe mais a prisão. Então, quer dizer, é bem nítida essa diferença. Parcelas atuais, as 3 últimas, quando ajuiza, sob pena de prisão. As parcelas anteriores a isso também podem ser executadas, mas já não cabe mais a prisão. É como qualquer outra dívida, e pode levar 5 anos, 10 anos, já não tem a urgência. Bom, professor, para concluirmos, nós gostaríamos de saber qual é a relação dessa diferença com a possibilidade de descontar ou não os salários. Assim, claro, faltou o link dessa diferença com a questão do desconto. O que ocorre é o seguinte: é que, na verdade, o mesmo CPC, Código de Processo Civil, no artigo 649, ele esclarece que os salários, pela sua finalidade de sustento, óbvio, salários não podem ser penhorados e não podem sofrer descontos, a não ser para pagar exatamente a pensão alimentícia. Ora, aí veja só, Patrícia, se você entender que essa parcela atrasada não tem mais a natureza alimentícia, e sim a natureza de indenização, e tem muita gente que entende dessa forma, então, nesse caso, o salário não vai poder ser descontado para o pagamento. Por quê? Porque o desconto só é possível, só é permitido quando se trata de parcela
de natureza alimentícia, pensão alimentícia. Não se permite desconto para pagar indenização. Inclusive, se você observar, nessa decisão do STJ, o juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça entenderam dessa forma, que não poderia ser descontado o salário exatamente por não ter mais natureza de prestação alimentícia. Tá? Então, o que aconteceu? O STJ recolocou as coisas no seu lugar correto, no seu devido lugar. O que ele disse? As parcelas antigas, elas perdem o caráter de urgência e, por isso, não pode haver a prisão do devedor. Mas elas não perdem o seu caráter alimentar, elas não perdem a sua natureza de prestação alimentícia. E, por isso, embora não seja urgente, ainda pode, sim, ser feito esse desconto nos salários se o devedor for empregado, ou se ele for servidor público, ou se tiver alguma fonte fixa de renda. Basicamente, é isso. Bom, professor Aldemiro, satisfação falar com o senhor. Mais uma vez, a TV Atualidades agradece os brilhantes esclarecimentos, a participação do senhor. Muito obrigado, estou à disposição sempre. E aos amigos que estão nos assistindo, eu deixo o meu e-mail para contato. Caso haja alguma dúvida, alguma ideia que quer ser trocada, fique à vontade. Eu posso até demorar um pouquinho na resposta por ocupações outras, mas eu respondo, tá? Meu e-mail é ARDJ, minhas iniciais, A de Aldemiro, R de Rezende, D de Dantas, J de Júnior, ardj@uol.com.br. Amigos, foi um prazer e até a próxima.